paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus estamos aqui mais uma semana, comentarmos mais uma lição, agora a lição de número 4. Lição essa que vai ser lecionada no dia 25 de janeiro de 2026. O título dessa lição é A Paternidade Divina. Para comentar essa lição está aqui o presbítero Alexandre e o irmão Ricardo, aqui, o professor aqui da sede. Senhor, professores. Nós vamos fazer uma oração, irmãos, e já damos continuidade nos comentários. Oremos. Senhor Jesus, nós te agradecemos por estarmos aqui, Senhor, pela tua presença. Queremos pedir, Senhor, nos dirija nesse comentário, nos dirija, Senhor Jesus, nesse assunto. Senhor, que possamos aqui falar da tua palavra, esclarecer dúvidas, pontos, ó Pai eterno. Nós pedimos, Senhor, abençoe cada escola dominical, cada professor, cada professora. Senhor, abençoe, Senhor, cada congregação, é o que nós te pedimos, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmão Ricardo, faz a leitura do textuário da verdade prática. Vamos lá. Textuário. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. 1 João, capítulo 4, versículo 14. A verdade prática, a paternidade de Deus é revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito, confirmando nossa filiação e aperfeiçoando-nos no amor. Perfeito. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em o Evangelho, na primeira carta de João, né? Capítulo 4, versículos 13 ao 16. Os nossos objetivos, nós temos aqui o objetivo 1, compreender que a paternidade de Deus é eterna e inseparável de sua natureza, reconhecer que confessar a Cristo como Filho é evidência da filiação divina. Terceiro, aplicar os princípios do amor do Pai como base para a vida cristã. Irmão Ricardo, faz um breve comentário aqui da introdução, antes Vamos da lá. gente seguir. Vamos falar mais uma lição aí, né, professor? Lição 4. E a gente aí... A gente dá só uma dica para os professores, não fiquem nervosos, né, irmão Alexandre? Uhum. É uma lição um pouco teórica, né? Ela não tem jeito, ela é um pouco teórica. É uma lição bastante também teológica, né? Ela é uma lição para se guardar na biblioteca quando acabar. É verdade. É uma lição para você ter na biblioteca para consulta. Isso aqui é um tipo de lição para consulta no futuro. Se Jesus não voltar, né? Se não voltar, é uma lição de consulta. Estou falando sério mesmo, estou falando uma dica. Então não jogue fora, não despreze não, porque vai servir para a sua consulta, para a sua biblioteca. É uma lição muito boa. Nós vamos falar da paternidade divina. Eu até falei um pouco na lição 3 sobre o parentesco aí de Deus com o Pai e com o Espírito Santo. Quando se fala de outros seres, já vai para a parte da criação, não é mais gerado, né? Mas é da parte da criação. Mas entre a pessoa da Trindade, tudo ali é um parentesco. Se você conversar, tivesse a oportunidade, nós temos através da oração, mas tivesse a oportunidade de ficar cara a cara com Deus, você perceberia que a mente de Deus é a mesma mente do Filho. É incrível. A mesma mente, o que pensa o Filho, se você conversasse com o Espírito Santo, que a gente também pode conversar, mas se você tivesse cara a cara com o Espírito Santo, lá onde eles estão, conversando aqui, eles também estão aqui porque eu não sou onipresente, é o mesmo pensamento, só estou aqui parafrasando para a gente entender, é o mesmo pensamento que o Pai tem, o Filho tem e o Espírito Santo também tem. Exato. Quando a gente foca que o Pai ele é santo, não é que o Filho também não seja o Filho, também é santo. Você não serviria como sacrifício. É tanto que serviu, Deus aceitou o sacrifício. Exato. Como Deus aceitava o sacrifício, aceitou o sacrifício do Filho. E o Espírito, o próprio nome do Espírito já é santo. Espírito Santo, já deixa claro, não precisa nem muito de comentário aqui não. O próprio nome já diz Espírito Santo. Então, tanto o Pai, como o Filho e como o Espírito, é santo. Não é que um é mais santo do que o outro, nada disso. Então o Pai, a mesma santidade que o Pai tem, é a mesma santidade que o Filho tem, e é a mesma santidade que o Espírito tem. A doutrina da paternidade de Deus revela que Ele é a fonte eterna de toda a vida. Ricardo, mas quer dizer que quando o escorpião foi criado e o veneno que tem dentro do escorpião foi Deus que criou? Sim. Foi você, mas não, também não fui eu, nem cientista, né?
Foi Deus que colocou aquilo ali. Isso aqui, se você pegar um vagalume, por exemplo, quem colocou um bichinho daquele que ele acende? Ele tem um poder. É Deus que deu aquele poder, aquela força, aquele poder. Vamos pensar assim, porque é um negócio extraordinário. O vagalume é uma coisa muito extraordinária. Então, quem fez aquilo ali? É Deus que colocou ali. A serpente tem serpente que não são peçonhentas, mas tem serpente que são peçonhentas. Mas quem colocou a peçonha nessa serpente? Deus. Para deixar bem claro aqui. Deus não é apenas um ser transcendente e soberano que está longe, nada disso. Ele também é Pai em sua essência. Essa paternidade é revelada plenamente na história da salvação manifestada no envio do Filho e na concessão do Espírito Santo. Isso aí. Entrando aqui no ponto 1, nós temos a revelação da paternidade do Pai. Aí nós temos aqui o item 1, definição da paternidade do Pai. O item 2, a paternidade eterna do Pai. O item 3, o Pai gerou o Filho. O item 4, o Pai nos concede o Espírito. Aqui, irmãos, a cada semana nós vamos diferenciando os assuntos e ao mesmo tempo talvez falando a mesma coisa, né? Então, nós estamos numa... eu diria assim, uma berlinda. Então, nós como professores temos que estar atento ao que nós falamos numa semana, para na outra semana saber direcionar o contexto da lição para não misturar. Então, na semana passada nós falamos sobre Deus enviar Jesus, o Pai enviou o Filho. Agora nós estamos dizendo que é o seguinte, nós vamos tratar especificamente da paternidade do Pai. O que faz o Pai ser o Pai? Quando o Pai começou a ser o Pai? Então, por mais que você tenha tocado um pouco nesse assunto, é esse assunto que nós vamos trabalhar nessa semana. Então, nesse primeiro momento, ele está dizendo o seguinte, que o Pai é a fonte, o Pai é soberano, o Pai fez tudo, o Pai domina tudo, o Pai é quem, né? E o Filho e o Espírito Santo. Não se preocupe com isso. Entenda que é o seguinte, o Pai, ele é tudo, em todos e sobre todos, né? E aqui ele fala assim, aqui mais na metade, ele diz o seguinte, ele, aqui o Pai, é o princípio sem princípio, ele não é gerado, mas é aquele que gera o Filho, de quem, junto com o Filho, procede o Espírito Santo. Entender a paternidade divina é uma fonte de consolo. Podemos confiar no cuidado do Pai, pois ele é o originador de toda boa dádiva. Agora, quando nós vamos falar sobre o Pai gerou o Filho, que é o item 3, nós temos que tomar cuidado porque não existe palavras humanas que expliquem isso. Porque ele diz o seguinte, olha, o Filho gerado pelo Pai também é autoexistente. Então, dentro do nosso contexto gerado, é porque em algum momento passou a existir. Mas Jesus, ele foi gerado pelo Pai, mas ele sempre existiu. Ele é autoexistente. Implica dizer que o Filho não foi criado, mas eternamente gerado. E aqui, irmãos, talvez eu estou sendo muito simplista. Mas como algo da nossa lição é trazer a fé, mostrar o que acreditamos, e isso nem sempre existe uma explicação lógica, não há uma explicação filosófica. Por mais que eu busque e traga aqui para os irmãos, vai ser uma explicação humana. Então isso aqui é um ponto que os irmãos nós temos que tratar com os alunos e é crer. Precisamos crer nisso, porque Jesus ele sempre existiu. Assim como o Pai sempre existiu, Jesus ele sempre existiu. Então, quando é que Jesus foi gerado? Ele foi gerado na eternidade. Quando é que ele iniciou? Não, ele nunca iniciou, ele sempre existiu. Isso não cabe em nossa mente, mas é uma realidade. O Filho, assim como o Pai, possui vida em si mesmo. E isto é, compartilha a mesma natureza divina. Então, Jesus, ao mesmo tempo que ele foi gerado, ele é autoexistente, ele possui vida em si mesmo. E o Pai é o gerador de tudo, o criador de tudo, o dominador de tudo. Mas sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Então, nós acabamos ficando, né, nesse vai e vem das informações e das explicações. A paternidade é atributo da primeira pessoa da Trindade. Então, quando Jesus se apresenta, quando Deus se apresenta como Pai,
ele se apresenta como a primeira pessoa da Trindade, aquele que planeja, que se desenha. E é interessante quando nós falamos sobre isso, o Pai não tem corpo, o Pai é Espírito. Então Deus é Espírito. Então como é que nós dizemos que Pai, como é que nós somos criados à semelhança de Deus? Quem tem esse corpo? Aí vem Jesus e manifesta esse corpo do Pai. Mas o Pai, ele é Espírito, ele não tem corpo, ele não tem essa aparência nossa, mas ele é o dominador, o criador de tudo e o soberano. Irmão Ricardo, eu queria que eu comentasse um pouquinho aí da paternidade, a paternidade eterna do Pai, o Pai nos concede o Espírito e assim por diante. Muito bem comentado pelo irmão Alexandre. Depois você tem que dar uma aula bem devagarinho, dá uma respirada, né, irmão Alexandre? Dá uma respirada, fala aquilo que interessa, tenta tirar alguma coisa, algum proveito também, alguma mensagem espiritual, para não ficar tão teórica. Exato. Senão vai virar uma aula teórica, os alunos vão ficar assim, meu Deus do céu, parece que tudo está se repetindo. Então tenta tirar alguma coisa, né? Tenta tirar alguma mensagem. Mas aí é Deus que vai te dar. Eu mantenho a condição de dar isso. É o Espírito Santo que lá na hora lá vai te dar uma mensagem ali para você tirar um proveito aqui, para edificar a sala, né, mãe? Exato. Porque a sala precisa ser edificada. A sala e o professor também, não é só a sala, o professor também. A paternidade eterna do Pai. Sua paternidade não teve início no tempo. Deixar bem claro aqui. Aí quer dizer que teve algum início? Não tem início. Não tem início. Aí se algum aluno questionar, você fala, irmão, não tem início. Tem algum ponto do universo? Não tem início. O universo tem início. O Sol foi criado um dia, mas Deus não. Exato. É por isso que o Sol não é chamado de Deus. É chamado de Deus para algumas religiões, né? Por exemplo, o índio, existe civilizações que adoraram o Sol, né? Existem civilizações que até hoje adoram o Sol. Só que o Sol é uma criatura, é uma coisa criada. Então não existe eternidade. O Sol ele não é eterno. Então, quando se fala eternidade, está relacionado ao Pai. Sua paternidade não se teve início no tempo, mas é inerente ao seu ser. Deus Pai não se tornou Pai em um ponto da história. Quer dizer que no ano de 1500, né, Deus passou... Não, quer dizer que no ano 0 antes de Cristo, Deus passou a existir. Não é assim que funciona, não passou a existir. Ele sempre foi Pai. Então você vai dizer, não, ele sempre foi... Por isso que fala, o próprio Trimé já fala, é o mistério da Santíssima Trindade, é um mistério. Existe um dia que seremos revelados, como já tem muita coisa que já nos foi revelada no Novo Testamento? Sim, na eternidade. Acreditamos que na eternidade, muita coisa, que nós entendemos aqui, é tanto que já foi falado. Nossa mente, quando se fala corpo incorruptível, não é só corpo incorruptível, é olho, é boca, mente. A nossa mente precisa ser transformada lá, senão a gente... É tanto que se você começar a estudar muito isso daqui, tem gente que até se desvia. Ele começa vou me desviar. Não, nada disso. Se nós estamos aqui, nós precisamos acreditar nessa doutrina. Como afirma Agostinho, o Pai é o princípio da divindade, melhor dizendo, da deidade. Não é só da divindade, não, só da deidade também. Tem uma parte da oração de Jesus, ele falou assim, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Está lá em João 17,5. Alguém fala assim, não quer dizer que ele tinha uma glória? Tinha, ele deixou lá, ele não veio com a sua glória. A pergunta é, por que ele não veio com a sua glória? Porque ele tinha que vir em forma humana, por isso que ele aniquilou-se, a expressão é forte, ele aniquilou-se a si mesmo, ele deixou assumir na forma humana. Sabe o que significa isso, irmão Alexandre? Para deixar bem claro, é humilhação. Ele foi humilhado, porque você imagina Deus, com toda a sua glória, a mesma glória que o Filho tinha, a glória que o Filho tinha, para deixar bem claro, o Pai também tinha e tem, é a mesma glória, não é que a glória do Pai é maior que a do Filho, a mesma, eu vou colocar assim para a gente entender, a mesma quantidade, desculpa a expressão, porque são seres ilimitados, a mesma quantidade, só para a gente entender, a mesma quantidade de glória que o Filho tem, o Pai também tem, só que isso é uma glória ilimitada. Essa glória não dá para ninguém. A glória isso estamos falando da deidade. O ser humano tem aqui, né, as suas honras, né? O nosso pastor vai fazer aniversário agora, então vamos honrá-lo, né? Vamos honrá-lo o quê? Com a nossa presença. E o mais importante do pastor, irmão,
É a nossa presença. O que ele quer, a gente está lá, né? A nossa presença, ele quer isso daí. Quem tem condições, tem trabalho e tal. Mas ele quer a Trindade não, eles têm glória própria. E eles não dão essa glória para ninguém. É deles, não dão para ninguém isso daí. O Pai é o princípio da divindade, melhor dizendo, da deidade. Na oração de Jesus já falei, implica que a pessoa de Jesus, a natureza divina e humana e a obra expiatória era uma conclusão passada na mente de Deus antes da criação. Tudo que aconteceu de Jesus vir em forma humana já estava na mente de Deus, na eternidade. Eu não vou falar por muito tempo, porque dá a impressão que se limita, né? A gente tem que tomar muito cuidado. A gente não pode limitar Deus. Então, é aquela frase que eu já falei, até falei na sala. Tudo que a Bíblia diz que Deus é, ponto final. Mas nem tudo que Deus é, a Bíblia diz ou está escrito. Porque se limitaria. Outra, será que existiria um livro no mundo, meu Alexandre, que caberia o que Deus é? Eu acredito que não, porque nós vamos ser limitados. Vou até atrapalhar. O João fala que nem o que Jesus fez quando estava na terra está escrito porque não caberia dos livros. Imagine Deus, né? E Jesus forma humana, né? Jesus forma humana. Você imagina Deus. Então, guarde essa frase com você aí. Antes que o mundo existisse, já havia uma comunhão gloriosa entre o Pai e o Filho. Deixar bem claro. Então, vou falar uma palavra simples. Já se conheciam, vai, até ajudar a gente. Eles já se conheciam. Eu conheci o Alexandre quando eu tinha um pouquinho mais de cabelo, né, Alexandre? O Alexandre é um pouquinho mais novo, né? A gente se conheceu um dia, né? Não existe isso na deidade. Deus conheceu Jesus lá e passou a ter uma amizade, isso não existe. Nós estamos falando de seres eternos, né? Eternidade, na eternidade não existe negócio de conhecer, ele já se conhece. Tudo que é eternidade é um negócio assim que, Ricardo, é divulgar, mas isso mesmo, é divulgar a mente mesmo, mas a gente precisa crer nisso, né? Isso é doutrina, precisa crer. A doutrina, deixa uma coisa bem clara, a gente sempre vai estar falando da Trindade, embora a palavra-chave é a paternidade, mas o foco é a Trindade. Deixar bem claro que é uma doutrina inegociável. É o que nós, assembleanos, né, acreditamos. Nós acreditamos na doutrina da Trindade. Então, é uma das doutrinas que ela é inegociável, não tem negócio. Exato. É negociável, é o que nós acreditamos. E está dentro da declaração de fé das Assembleias de Deus. E todos os pastores da Assembleia de Deus acreditam também na Trindade. Se não acredita, que deixa de ser pastor da Assembleia de Deus. Não é mais. Se for, não está no lugar correto mais. Irmãos, dentro desse contexto da paternidade do Pai, ainda tem a questão de o Pai nos concede o Espírito. E é interessante como a Bíblia vai tratando os assuntos, né? Porque quando essa relação de pai e filho, ele usa a expressão gerar. Mas você não encontra essa expressão gerar em relação ao Espírito Santo, mas diz que procede. Então, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Vem deles, a partir deles, está com eles, né? Então, note que assim, Jesus falou, eu preciso ir, porque se eu não for, o Espírito não vai vir. O Espírito de vida que procede do Pai, ele precisa vir. E para que eu vá, para que ele venha, eu preciso ir. Então, veja bem, essa manifestação de Deus na terra, essa forma como Deus opera, então Deus primeiro veio como Deus soberano e dominador de tudo e aquele que manifesta o poder contra o pecado. Essa é uma das revelações de Deus no Antigo Testamento. E aí, Deus meio assim, é difícil a gente colocar essa expressão, mas ele sai um pouco de cena e passa a ser Jesus como aquele que está interagindo com a humanidade e dizendo, olha, eu vou tirar vocês desse estado e vou levar vocês de volta para Deus. Mas Deus de alguma forma também apresenta, olha, esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo, a ele ouvi, deu ouvidos para ele. Na cruz, Jesus se dirige ao Pai e diz, Pai, Eloi, Eloi, por que me abandonaste? Essa relação, para que houvesse essa ligação. Mas depois que Jesus sobe, agora vem o Espírito Santo para que esteja com a igreja e guie a igreja. Nós falamos um pouquinho na lição passada
que o Espírito é quem guia, é quem ensina, é quem guarda, e de certa forma esse Espírito foi dado ao ser humano para nos guardar, nos ajudar, e o comentarista coloca assim, ó: saber que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho é muito mais do que um detalhe teológico. É uma fonte poderosa de segurança para a nossa vida. Então, os irmãos estão vendo que, as irmãs aí, toda a lição praticamente nós estamos falando disso. Essa junção dos três, essa paternidade do Pai, a filiação de Cristo e a procedência do Espírito Santo nos dá sempre segurança de que nós estamos no caminho certo, estamos crendo no que é correto, estamos nos firmando naquilo que nos dá segurança. O Espírito Santo é o próprio Deus, enviado para estar conosco. Então, veja, Deus, o Pai, no Antigo Testamento estava com Israel, protegendo Israel, se manifestando como Deus. Jesus, enquanto na terra, disse: eu guardei todos esses aqui, protegi, mas agora é a vez do Espírito Santo fazer isso, de forma que não há nenhum momento em que Deus abandone a humanidade. E a cada momento e a cada revelação, Deus está mais perto do ser humano, a ponto de que agora Ele está em nós, nos guiando. Essa aqui é uma das principais questões aí que nos garante. E tudo isso porque Deus é o nosso Pai. Tudo isso porque Deus é o nosso Pai. Entrando no próximo ponto, a gente vai ver também uma questão um pouco mais diferente, mas é assim: o reconhecimento da paternidade do Pai. Confessar a Cristo como Filho. Depois, a perfeição do amor do Pai. E depois o 3, as bênçãos da filiação divina. E aí, irmão Ricardo, eu queria que eu começasse já falando aqui sobre esse item 1. Vamos só fazer alguns pontos, senão a hora não dá, né? Exato. A hora vai embora. Essa parte de confissão, essa confissão é uma ação do Espírito Santo, não é uma ação humana. Caso você tenha prova disso, a gente vai ler, daqui a pouco a gente vai ler a Bíblia aí. Essa confissão é uma ação do Espírito, não nasce da carne, que carne não gera essas coisas, carne gera carne, carne não se converte, não se prega evangelho para carne, porque carne é carne. Carne é um negócio, olha, não brinca com carne não. Você ensinou muita gente sobre carne é uma coisa muito séria. E nem da persuasão humana, essa confissão. Paulo assegura que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. 1 Coríntios, vamos lá. 1 Coríntios 12, e o versículo 3. Vamos dizer que é nós que estamos falando, né, mano? Alguém, né? Estou inventando aí. Olha só. Portanto, vós quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Então, se uma pessoa confessa que Jesus é o Senhor, alguém fala: foi dele. Não, o Espírito Santo. Ele que ilumina. Ele que faz essa crescer dentro de você, e você confessar que ele é o Senhor. De você mesmo, você não falaria jamais. Então, isso é o poder do Espírito Santo. Que já é aí a terceira pessoa aí da Trindade. Não estamos fugindo aí do trimestre, não. Mário Perma diz que leciona que ninguém pode expressar sincera convicção sobre a divindade de Jesus sem a iluminação do Espírito Santo. Então você precisa ser iluminado pelo Espírito Santo para fazer essa confissão aqui, essa confissão de fé. Você acha que todo mundo faz isso? Não, de jeito nenhum. O mundo mesmo não conhece. O mundo não confessa que Jesus é o Senhor. Por isso que ele fala que eles acreditam em outra coisa. Até o Espírito Santo, por isso que o Espírito Santo que convence, né? Convenção do pecado, da justiça e do juízo. Ele que vai fazer esse trabalho de convencer o ser humano. Eu não convenço. Só que tem uma coisa. Um crente cheio do Espírito Santo, Deus pode usar esse crente de lá, mas é o Espírito Santo que vai convencer, mas vai usar um ser humano, porque ele vai dar palavra para esse crente pregar, para esse pecador aí e convencer. Mas o Espírito Santo não pensa que o Espírito Santo vai ficar esperando você, às vezes ele vai lá no ouvido. Satanás também fala no ouvido, viu?
Não é só ele imita, ele também fala. Às vezes você está num culto, ouve uma pregação, você vira a esquina e ele já está jogando. Não, aquilo que o pastor falou, tá aqui. Esquece disso daí, não é bem assim que funciona. Ele não é brincadeira, não. Se você dá ouvido, é a parábola do semeador, né? Exato. Sabe, semeador. Ver o filho é ver o pai, pois ele é a expressão exata do seu ser. É a expressão exata. Você olhar para Jesus, o que Jesus fazia, o amor que ele tinha, vai falar um pouquinho na frente, o amor que ele tinha com os pecadores é o mesmo amor que o pai tinha com os pecadores. É a mesma coisa. A diferença é que o pai estava lá e o filho estava aqui. Mas se o pai estivesse aqui, ele agiria da mesma forma como o filho agiu. A mesma coisa. É que quem estava aqui era o filho. Então, o que o filho pensa, o pai também pensa. Quem me vê a mim, vê o pai. Estou no pai e o pai em mim. João 14, 9 a 11. Então, quem olhava para Jesus, não é que era o pai, para deixar bem claro, né, imagina? Não é que Jesus era o pai eterno, o pai que mandou o filho, né, o pai paterno. Mas ele tinha a mesma essência, o mesmo poder do amor, a mesma essência, a mesma substância as mesmas obras, as mesmas misericórdias, né? Tanta misericórdia que o pai tinha no Antigo Testamento, o filho também demonstrou essa misericórdia no Novo Testamento. E hoje ele demonstra essa misericórdia através do Espírito Santo. Mas viram outras lições. Mas o Espírito Santo também, ele é assim. O Espírito Santo também ama o pecador, gente. Ele se aborrece com o pecado, mas ele ama o pecador também. Qualquer que nega o filho também não tem o pai. Aí é onde pega. Aí é onde está perigoso. Se você negar o filho, você também não tem o pai. O negócio é sério, gente. Aqui já implica, sabe o que é aqui? Soteriologia, né? Salvação. Aí o negócio é sério. Aquele que confessa o filho tem também. Aí é bonito. Então é melhor confessar, irmão Alexandre. Não é verdade? É melhor você confessar. Então, mostra para o gente, confesse. Se alguém fala assim, você acredita que Jesus é o Salvador? Acredito que Jesus é o Salvador da minha alma. Acredito. Nós estamos essa aula aqui vai para o YouTube. Eles sabem que a gente está falando isso aqui. Vão saber. Não tem como fugir, não. Que cada crente possa, com o coração cheio de fé e gratidão, proclamar com ousadia, Senhor meu e Deus meu, a partir dessa verdade, confessar Cristo é viver em comunhão com o Pai. É verdade mesmo, porque quando você confessa, você tem Pai. Por isso que tem uma comunhão, um relacionamento. Né? Irmão, eu sei que vai ser um pouco ainda tratando essa parte de confessar Cristo como Senhor, mas eu queria complementar com um ponto pelo seguinte. Hoje, quando a gente olha a realidade brasileira, eu digo a realidade do Brasil, brasileira, pelo seguinte: nós somos um país que historicamente teve muitos católicos. Agora diminuiu um pouco mais os católicos e aumentou os evangélicos, vamos colocar assim. Então, o que eu quero dizer com isso? De uma forma ampla, todos nós temos uma tradição cristã. E por termos uma tradição cristã, as pessoas dizerem Jesus Cristo é o meu Senhor, é fácil, é tranquilo. Mesmo pessoas aí, a gente vai encontrar pessoas, e aí vou falar aqui dessa forma, às vezes tem lá o bêbado, não, eu acredito em Deus e amo Jesus, eu sirvo a Deus. Está lá bêbado, caído, e a gente sabe que isso não é o proceder daquele que serve a Deus. Quando nós comparamos esse Senhor lá na época que os apóstolos escreveram, de uma forma diferente. Porque lá na época que os apóstolos escreveram, Senhor, aquele que confessa, nós temos, o João vai combater os gnósticos que achavam que Jesus não veio em carne. Então ele está dizendo, aquele que está dizendo que Jesus é o Senhor que veio em carne, esse aí só está falando isso por causa do Espírito Santo, porque não está acreditando nos gnósticos. Os judeus, nessa época que era o cristianismo meio que saindo do judaísmo, os judeus não, só tem um único Senhor que é Deus. Esse Jesus que andou aqui, ele não pode ser Deus. Então, só quem estava revelado que Jesus era o Filho de Deus, como Deus dizia, Jesus é o Senhor. Além do fato de que o imperador romano era o Senhor da época para os romanos. Note que quando, naquele diálogo que os fariseus, os líderes lá, os sacerdotes, têm com Pilatos, ele vai dizer o seguinte: se você não matar esse homem aí,
Você está sendo contra o nosso rei, o nosso senhor lá, que é César. Esse aí não é o nosso rei. O nosso rei é César. Então, e aí Pilatos, quando ouviu isso, falou, agora não tem muito o que fazer, porque realmente aí ele foi lá e lava minhas mãos e faça o que vocês quiserem com esse homem aí. Então veja bem, falaram que Jesus era Senhor na época que esse evangelho, que as cartas foram escritas, o contexto é extremamente diferente do nosso hoje. E eu gostaria que os irmãos conversassem um pouquinho isso com os alunos, as irmãs, e mostrassem para eles o seguinte, quando você chama Jesus de Senhor, o que tem acontecendo lá no seu íntimo? Qual é a profundidade de conhecimento do amor do Pai que você tem? Qual é a profundidade de sentimento que você tem? E aí eu vou usar até aquele diálogo de Jesus com Pedro, porque aí, Pedro, tu me amas? Aí Pedro falou, eu te amo, Senhor. Jesus, você me ama mesmo, né? Tá bom, o Senhor sabe de tudo. Aí Jesus perguntou de novo, Pedro, tu me amas? E aí Pedro já começou a buscar isso um pouquinho mais interiorizado. Quando Jesus pergunta a terceira vez, João relata que Pedro entristece, porque isso tocou ele profundamente. Quando eu chamo Jesus de meu Senhor, eu sou tocado profundamente de que Ele é o meu Senhor? E aí mais uma mensagem de Jesus. Vocês me chamam Senhor e Mestre, dizem bem que eu sou, mas por que vocês não fazem o que eu mando? Então tem um contexto aqui de profundo conhecimento sobre o Pai, sobre o Filho e sobre o Espírito Santo, porque dizer que Jesus é o Senhor, nesse toque profundo, não é para qualquer um, não é simplesmente por conta de uma tradição, não é simplesmente porque alguém nasceu no berço evangélico e agora ele está dizendo, não, Jesus é o meu Senhor, mas qual é a profundidade que eu estou falando isso, disso que vem internamente? Qual foi a transformação? Qual é o conhecimento que eu tenho do amor do Pai para dizer Jesus é o meu Senhor? Isso é uma das coisas que a gente precisa conversar muito com os nossos alunos, e eu diria que talvez esse seja o ponto máximo da aula, porque nós estamos falando de uma paternidade, nós estamos construindo que Deus é o nosso Senhor, que Jesus é o nosso Senhor, mas qual é o resultado disso na minha vida? Isso é importante falar com os alunos. E aí, irmão Ricardo, pode complementar aqui o tempo perfeito, a perfeição do amor, as bênçãos da filiação, pode continuar aí. Eu vou voltar só um pouquinho, Manchano. Como essa aula é uma aula para, né, sai lá no YouTube, tudo bem, não tem importância, é normal, mas é uma aula para professores, né? Exato. O foco, tem muita live na internet, eu conheço várias, né, não vou dar nomes, mas parece que eles desfocam, às vezes eu estou vendo, alguns são até bons, mas eles começam a desfocar porque dá a impressão que eles estão pregando para a igreja, que eles estão pregando Essa live, ela foi criada baseada na nossa aula presencial que tinha aqui todo sábado das 4 às 18, né, das 16 horas às 18 horas. Orava os seus 20 minutos e tinha lá 1h40 mais ou menos de estudo, né? Isso. Então, por isso, e essa live nasceu ali, foi lá, teve a pandemia e tudo, mas ela vem lá de trás. Então, é uma aula, o foco é professores. Então, não é aluno, não é um parente, eu achei um parente, eu vou mandar, não. Você pode até mandar, porque o YouTube, né? Você pode mandar. Mas o foco principal é a aula de professor. Eu vou voltar só um pouquinho, só para vocês tiverem uma noção de uma coisa. Esse negócio de gerar, ele é muito sério. É muito sério. Então, o que acontece? O arianismo, defendido no século IV, afirmava que o filho foi criado no tempo. Olha só, olha que negócio louco. E, portanto, inferior ao pai. Muda totalmente o negócio aqui. Se ele foi criado no tempo, então ele é inferior ao pai. Eles começaram a crer nisso aí. Aí o que acontece? O credo niceno rejeitou essa ideia e declarou. Então o credo niceno veio e rejeitou isso daí, falou, não é assim. É o que nós da Assembleia de Deus também pregamos. Não é bem assim. Então o que ele falou? Mas aqueles que dizem, houve um tempo quando ele não era, e ele não era antes de ser nascido. Ele é de outra substância, ou essência, ou filho de Deus e criado. Aí o Niceno falou o seguinte, o credo deixou bem claro, eles são condenados pela igreja cristã e apostólica.
Nós não acreditamos que ele foi criado, nós acreditamos que ele foi gerado. Mas nós estamos falando da eternidade. Exato. Senão, é a mesma coisa, eu até uso aquela expressão, que Deus existe. Tudo bem, Deus realmente existe, mas Deus ele é. Porque dá a impressão que quando você fala que Deus existe ou que Jesus existe, dá a impressão que ele existia e passou a existir. Eu passei a existir, porque eu fui gerado pela minha mãe. O Alexandre foi gerado da mãe dele. Nós passamos a existir. Deus não tem esse negócio de expressão, não podemos nem pensar nisso, que é até perigoso. Deus não tem negócio de expressão que foi gerado igual nós somos gerados de pai e mãe. Isso não existe. Isso nós estamos falando de um ser eterno. Isso é eternidade. Então de Deus vem Deus, gera Deus, e de homem gera homens. Anjo não gera anjo, porque anjo não faz sexo, né? Vamos pensar isso claro. Mas homens geram homens, e Deus gera Deus. Então o que vem como o Deus Pai é Deus, o Filho também é Deus, para deixar bem claro. Então isso ela repudiar, eu deixo isso aqui bem forte para deixar bem claro aí para os professores. Como é a aula de professor para professor, então a gente tem que deixar bem claro aí. Perfeito. Né, irmão Alexandre? Para deixar aí claro isso. A perfeição do amor do Pai, nós falamos assim, nós amamos, mas às vezes é interesse. Aí é que tá. Esse amor do Pai aqui não é interesse. Ele não é interesseiro. Esse amor do Pai aqui é o que Paulo falou lá ele fez o DNA do amor em 1 Coríntios capítulo 13. Eu não vou ler aqui senão, mas ela está até aqui na tela, aqui na tela não, na Bíblia aqui, ó. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, o amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Ele fala um monte de coisa aqui sobre o amor, né? E vai longe aqui. Então, esse amor de 1 Coríntios capítulo 13 é esse amor aqui que Paulo estava querendo dizer. O amor do Pai ele é perfeito. O amor do Pai não suspeita mal. Eu, às vezes, assim, eu amo, mas eu fico assim, será que a gente vai ajudar aquele irmão, mas será? Aí fica aquele será na mente, fica aquele será, mas fica trabalhando na mente do irmão, né? Às vezes até do pastor, às vezes até de um pastor, mas será, irmão, eu vou ajudar, ó. Já que você está falando que tem que ajudar, então o amor de Deus ele não é assim não, o amor de Deus ele é puro. A gente precisa pensar um pouco nisso. E como o amor dele é puro, se o meu amor não for puro pelo irmão Alexandre, não é amor, é outra coisa. Irmão, olha, o negócio é sério. O amor faz parte da natureza do Pai. É da natureza do Pai, esse amor é da natureza dele. Não tem como Deus... Isso aqui teve algum dia da eternidade que Deus deixou... Não existe, porque Ele ama. Ele ama pela eternidade, Ele ama na eternidade. De eternidade a eternidade Ele sempre vai amar. Ele nunca vai deixar de amar. É da natureza dele nunca deixar de amar. É como a natureza dele também nunca pecar. É da natureza, a nossa natureza é pecaminosa. E de vez em quando aí fica aquela pessoa frustrada, eu pensei que eu nunca ia pecar depois que eu virei crente. Depois que eu virei crente, irmão Alexandre, eu pensei, eu tomei minha primeira ceia, tomei a segunda, quando chegou a terceira, irmão, eu naquela semana eu vacilei, eu cometi. Gente, é da nossa natureza. A de Deus não. A eternidade, nós estamos falando aqui de eternidade. Deus não apenas ama, Deus ele é amor. Ele não é apenas ama. Nós não, nós amamos, mas nós somos amor. Aí é que tá, nós somos seres humanos, nós não somos amor, nós amamos, porque Ele coloca dentro do nosso espírito humano, lá dentro do nosso ser, aquele gatilho, ele aciona aquele gatilho para você amar alguém. Não nasce, a gente não tem capacidade. Não. É coisa séria, né? É muito profundo. O Norton, ele fala assim, como afirma Orton, por definição, o amor é necessariamente compartilhado com o outro. E o amor de Deus é um amor que fez que com ele doasse a si mesmo. E doou a si mesmo. Não só o pai, como o filho também. Que o filho poderia falar, pai, não vou não. Mas ele também amou. Alguém acha que foi só o pai que amou, né? Mas o filho também amou. O amor ama e sempre amará o pecador. Ele sempre amará o pecador. Ele nunca vai deixar de amar. O negócio é profundo. E aí, irmãos, porque a nossa filiação divina, Jesus, ele é o irmão falou bem aqui, gerado, ele é filho de Deus, mais Deus. E através dessa paternidade, do plano de salvação que Deus criou, nós fomos, como nós falamos na lição passada, nós fomos adotados e passamos a ser filhos de Deus. Tudo isso por ação desse amor
incondicional do Pai, dessa perfeição do amor do Pai, que habita em Cristo, que também com esse amor perfeito se deu por nós, que também habita no Espírito Santo, que por esse amor perfeito nos protege, nos guarda. E aí, entrando no ponto 3, nós vamos falar sobre a experiência do amor do Pai. E aí nós temos o item 1, o amor é aperfeiçoado no crente, o amor é a marca dos filhos de Deus, fomos amados primeiros. Então, hoje eu amo, porque o Espírito Santo, o amor de Deus foi derramado no meu coração, a igreja ama porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração, e pelo Espírito Santo, então nós também amamos. Então nós precisamos buscar isso. O irmão Ricardo falou uma coisa aqui que é importante, que Deus é. Deus sendo amor, Deus é amor, e aí aquele outro coisa que Deus é fogo consumidor, Deus é justiça. E a justiça e o amor em Deus, Deus sendo justiça, Deus sendo amor, ele vai agir isso na sua perfeição, na sua magnitude. E nós, como amor, e às vezes na aplicação da justiça, nós temos um problema, porque às vezes a gente não sabe se até que ponto é amor e até que ponto é justiça. E aqui é uma coisa importante que nós temos que comentar. A ação divina em nós, através do Espírito Santo, nos aperfeiçoa. Aperfeiçoa esse amor que nós temos. Então, às vezes vem essas dúvidas, essas dificuldades que o irmão colocou aqui. Será que eu ajudo ou não? Se nós estivermos diante de Deus, quanto mais estivermos entregues à ação do Espírito Santo, mais nós vamos conseguir amar. O comentarista coloca assim no começo, o aperfeiçoamento do amor em nós é obra do Espírito. Guardar a palavra é o meio pelo qual o amor divino é amadurecido. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. E aí, mais uma vez, vem o ponto de que não há cristianismo, não há verdadeira expressão daquele que serve a Cristo, o cristão, o cristianismo, o caminho, conforme está lá escrito em Atos, sem essa devida comunhão com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Essa comunhão com Deus nos faz ser cada dia mais perfeito, cada dia mais parecido com Cristo. Então, se nós quisermos ser perfeitos, nós temos que buscar a semelhança com Cristo. E buscar a semelhança com Cristo, isso vai ser cada vez melhor quanto mais o Espírito Santo tiver ação na minha vida e liberdade. E aí, irmão Ricardo, queria que eu continuasse, falasse um pouquinho aqui do ponto 2, ponto 3. Isso. Engraçado que essa aperfeiçoamento do crente, ela vai se aperfeiçoando com o tempo, né, irmão? Exato. Com o tempo. Eu sei que alguém vai falar, mas é aquele que aceitou Jesus no domingo e Jesus voltou na segunda. Vai acontecer, né? Não vai dar tempo, né? Como também não vai dar tempo ele se batizar nas águas, não vai dar tempo ele conhecer as Sagradas Escrituras, vai acontecer, a gente sabe acontecer. Mas nós que estamos aqui, a gente vai se aperfeiçoando, vai melhorando, né? Através da palavra. Não tem como você melhorar se você não estiver na palavra, né? A obediência, portanto, é a evidência externa de um amor interno e verdadeiro por Deus. Não há amor genuíno a Deus sem compromisso concreto com a sua vontade revelada. João declara, que daqui a gente vai ler, João declara que os mandamentos não são penosos. Ai, irmão Alexandre, você sabe que eu não quero mais, sabe por quê? Porque está muito difícil, essa lei dos crentes, essa lei do Novo Testamento, sabe? O Antigo Testamento já era difícil, mas parece que o Novo Testamento com a graça ficou muito... Então vamos lá, vamos ler lá como é que ele falou assim, 1 João 5,3. Olha só. Porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Aí ele fala assim, e os seus mandamentos não são pesados ou não são penosos. Então não é uma coisa pesada, dá para seguir de boa. Desculpa a expressão que eu estou usando, dá para seguir de boa, né?
Se alguém está assim, querendo desistir, desista não, irmão, não é pesado não, né? A graça, né? A graça ela te ajuda, o amor, esse amor aperfeiçoado aqui que está falando, ele também te ajuda e te sustenta. Mostre isso para os seus alunos, né? Para a lição ficar tão teórica, né? Mostre que Deus é um Deus sustentador, que Deus é um Deus de amor, que é um Deus que nos ajuda, e por causa dessa graça, desse amor, a lei dele não é pesada. Ela é leve, você vai seguindo até Jesus voltar, ou até, né, chegar o dia, né, da sua sepultura, Paulo falou, combati o combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele guardou tudo isso daqui. Paulo, você acha que Paulo ainda, irmão Alexandre, que meu Deus do céu, se tem um homem na Bíblia que mais sofreu do que Paulo, só tem uma coisa, o que Paulo fez, ele é lembrado até hoje, nos livros, nos comentários, nas 13 cartas, né, que ele tem, são as cartas mais comentadas, principalmente carta do apóstolo Paulo aos Romanos, são as cartas mais comentadas mundialmente, não estou falando no Brasil, ele é lembrado disso até hoje, porque ele agarrou, ele abraçou esse amor, ele aceitou, porque você precisa também aceitar ser aperfeiçoado, você diz, não quero ser aperfeiçoado, não quero seguir essa lei, eles falam essa lei dos crentes. Muito enfatiza que o cristianismo é uma religião de ação. Por mais importante que seja ouvir, não se deve parar por aí. O fazer deve seguir-se a ouvir. Se apenas o ouvinte é uma forma de engano próprio, portanto, refletir Deus no mundo por meio da obediência da palavra é ser aperfeiçoado no amor. Então, tudo está relacionado à palavra. Rejeitar o sistema mundano é evidência de amor aperfeiçoado e crescente compromisso com o Pai. 1 João 2:15. 1 João capítulo 2, versículo 15 e 16. Então a gente precisa rejeitar também o sistema mundano. Porque é uma prova que realmente aquele irmão lá, olha, pela história que ele contou, pela vida que eu conheci, e hoje pela vida do irmão, ele vive no amor. Porque olha, o que ele rejeitou de coisa que eu sei que ele rejeitou, eu estava junto, olha, o negócio é sério. Então, gente, é o amor, né? O amor de Deus que faz tudo isso. Irmãos, nós já estamos chegando já no final. E aqui, para concluir, nós temos 2 itens, que o amor é a marca dos filhos de Deus, e depois nós temos assim, fomos amados primeiro. Esse fomos amados primeiro é o mais, não que não seja o mais importante, mas ele é extremamente importante, porque aqui descreve o seguinte, tudo que somos hoje foi uma ação divina primeiro, né? Aí lá no finalzinho ele fala assim, antes da nossa redenção, houve uma cruz sangrenta preparada por amor. Deste modo, espera-se que a postura cristã seja uma resposta agradecida a esse amor imerecido. Então, quando eu procuro ter a marca do amor dos filhos de Deus, não há uma honra, não há uma glória, não há algo que faça que eu queira me engrandecer por isso, porque eu amo, porque eu faço coisas boas. Porque tudo que a gente faz hoje, a capacidade que nós temos para fazer as coisas boas, a capacidade que nós temos para estar aqui comentando, não vem de nós. Vem porque, primeiro, Jesus nos amou, né? E aí ele fala assim, olha, saiba de uma coisa, eu vos amei primeiro, eu vos escolhi, eu vos nomeei. Então, vamos mostrar isso para nossos alunos. Tudo que somos, tudo que vivemos, tudo que temos, é porque Cristo veio primeiro. Embora isso seja, talvez, se você tem alunos aí que são... já tem alguns anos de crente e tal, isso talvez seja muito claro para ele, mas é um bom momento para nós refletirmos e buscarmos cada vez mais essa comunhão com esse Deus Trino, para que possamos refletir o amor de Deus a essa humanidade corrompida. Meus irmãos, ficamos por aqui, espero que o que tenhamos falado aqui possa ajudá-las na preparação da sua aula, que Deus os abençoe em nome de Jesus.